Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei qual horário vocês estão assistindo este vídeo. Eu escolhi o tema para discutir nessa aula, a força de atrito, e depois eu solicito alguns exercícios para vocês resolverem. Então, a ideia é apresentar a força de atrito para vocês, resolver algumas situações das leis de Newton com atrito para essa aula, que é para ser a aula de quinta-feira do dia 10. E depois, na sequência, tem mais 2 períodos na aula dessa semana, do dia 17, quinta-feira também, assíncrona as duas. Aí eu vou continuar resolvendo esses exercícios das leis de Newton com atrito, tá? A força de atrito é uma força de contato do corpo com as superfícies. Se a gente for pensar que o corpo está apoiado sobre uma superfície e essa superfície não é perfeitamente lisa, ela aparece algumas asperezas assim. E como o corpo também não tem a sua superfície perfeitamente lisa, aparece também aqui no corpo uns dentinhos, como se tivesse sido dado um zoom, tivesse dentes assim do corpo, dentes do corpo em contato com os dentes da superfície, o que faz com que seja mais difícil movimentar o corpo para um lado ou para outro lado, né? Então isso a gente chama de força de atrito. Se o movimento no corpo for um movimento para a direita, ou a tendência de um movimento para a direita, aplicar uma força para cá, nós vamos ter duas situações. Na primeira situação a gente aplica a força e o corpo não se movimenta, e numa segunda situação a gente aplica a força e o corpo se movimenta. Se o corpo não se movimenta, vamos dizer que a gente está aplicando F igual 5 newtons. E o corpo não se movimenta. Então, como tem atrito nessa superfície, a gente vai dizer que tem uma força sempre em sentido contrário à tendência do movimento. Então vai ter para cá uma força de atrito, tá? Contrária ao movimento. E como não tem movimento, a aceleração aqui é zero. Nós vamos ficar com F menos força de atrito. Vamos escrever com F minúsculo. F menos força de atrito igual zero, ou seja, força de atrito é igual à força que eu apliquei, 5 newtons. Então, se eu aplicar 5 newtons, a força de atrito é 5 newtons. Tá? Numa outra situação, se eu aplicar 10 newtons, tá? Então aqui primeira situação, segunda situação, F igual a 10 newtons e o corpo não se movimenta. Então, se o corpo não se move, a equação aí de cima ainda é válida. Nós ficaríamos com F menos força de atrito igual a zero, ou seja, a força de atrito vai ser igual aos 10 newtons que eu apliquei. Se chegar na situação em que o corpo começa a se movimentar, nós estamos na situação força de atrito máximo. Atrito estático, tá, pessoal? Força de atrito estático.
força de atrito estático máximo. Tá? Força de atrito estático máximo. Essa força de atrito estático máximo vai ser dada por um coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Tá? Então aqui coeficiente de atrito estático. Então a gente vai aplicando a força sobre o corpo. Aplicou 5 newtons, não se movimenta, a força de atrito é 5. Aplicou 10 newtons, ele não se movimenta, a força de atrito é 10. Aplicou 15, ele começou a se movimentar, a força de atrito está na situação máxima, a força de atrito estático vai ser o máximo de 15. E aí nessa situação, a força de atrito, que seria igual a 15, é o produto do coeficiente vezes a força normal. Tá bem? Então guardem essa expressão aqui. Na situação de atrito estático máximo, força de atrito estático máximo, coeficiente vezes a normal. Depois que o corpo começou a se movimentar, por exemplo, quando eu apliquei 16 newtons, o atrito cai bastante e não mantém aquele valor que tinha antes. E a gente diz que nessa situação o corpo está sujeito a uma força de atrito estático. De atrito cinético. Força de atrito cinético. Qual é que é a expressão? Força de atrito cinético, FAC, é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então temos as duas expressões para o cálculo da força de atrito. Vai ser coeficiente de atrito cinético vezes a normal ou coeficiente de atrito estático vezes a normal. Coeficiente de atrito cinético. Tá? Então a gente vai analisar os exercícios, as situações das leis de Newton, tendo em mente essas duas equações. Se o corpo ou vários corpos estão em movimento e estão sofrendo atrito, esses corpos vão ter atrito cinético, porque está em movimento. Então o coeficiente que eu vou usar aqui, coeficiente de atrito cinético. Se o corpo está no princípio de começar a se movimentar, força de atrito estático máximo, coeficiente de atrito estático vezes a normal. Aí, para aquelas outras situações, por exemplo, quando o senhor colocou 5 newtons e 10 newtons, ali ela não é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Tá? Ali só dá para dizer que a força de atrito vale tanto, mas não é o valor máximo da força de atrito. Tá bem? Uma observação importante aqui é que esse número aqui é sempre menor do que 1. Tá? O coeficiente de atrito é sempre menor do que 1. Tem uma ou duas situações, que eu não me recordo agora, que pode ser maior do que 1. E ele é adimensional. Então, por exemplo, vai aparecer nos exercícios, coeficiente de atrito cinético vale 0,2. Ou coeficiente de atrito estático vale 0,4. Então não tem dimensão, não tem unidade nenhuma. Então coloca simplesmente um valor, um número normalmente em geral menor do que 1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Depende de qual é a superfície. Por exemplo, se tiver um corpo apoiado sobre a madeira, vai ter um coeficiente. Se tiver apoiado sobre o metal, vai ter outro coeficiente. Se estiver apoiado sobre o isopor, vai ter outro coeficiente. E se for isopor com isopor, tem outro coeficiente, madeira com madeira, outro coeficiente, assim por diante. Depende dos materiais que estão envolvidos neste contato. Tá bem? Como primeira situação, eu vou analisar para vocês o exercício que nós tínhamos, que está aí nessa lista que eu chamei de lista 8,
que coloca dois corpos em contato e ainda tem o atrito aqui embaixo. Assim. Então tem atrito aqui. E o que está dito no enunciado? Considere o sistema de duas massas da figura. Assim, tem as massas 10 kg e aqui 30 kg. E tem uma força sendo aplicada aqui de 220 newtons. Tem os dois coeficientes de atrito. O coeficiente de atrito estático vale 0,5. Coeficiente de atrito cinético vale 0,4. Encontre nessa situação a aceleração do sistema, a força de contato. Então ele está prevendo basicamente que o sistema vai se movimentar. Mas a gente pode fazer essa análise. Nós vamos ter que calcular a força normal para achar a força de atrito máximo em cada um dos corpos e ver se aquela força lá é suficiente para movimentar esses dois corpos. Lembrem que no corpo 1, esse corpo aqui tem peso, aqui é A e B. Então aqui é A, aqui é B, aqui tem peso de A e lá para cima tem força normal do A. Aqui para baixo tem peso do B e aqui para cima tem força normal do B. Então na direção vertical não tem movimento. Para o corpo A a gente faz força normal de A menos peso de A igual a zero. Ou seja, a força normal é igual ao peso do corpo A. Massa do A vezes gravidade. Então, força normal do A é o peso do A, 10 vezes 10, vamos usar o G igual a 10, 100 newtons. Para o B vai acontecer a mesma situação. A força normal aponta para cima, o peso aponta para baixo, não tem movimento nessa direção. Então, força normal do B vai ser o peso do B, que é a massa dele, 30, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. 300 newtons. Nós temos de condição, então, de calcular qual é que é a força de atrito estático máximo para o A e qual é a força de atrito estático máximo para o B. Qual o valor? Coeficiente de atrito estático vezes a força normal do A, coeficiente de atrito estático vezes força normal do B. Vamos colocar os valores. Coeficiente de atrito estático 0,5 vezes normal do A é 100, normal do B é 300. Então aqui vai dar aqui em cima 50 newtons e aqui embaixo 150 newtons. Como a força está atuando lá para a direita, então o atrito vai estar para cá, ó. Tá? Então temos aqui força de atrito do A e temos para cá no corpo B, assim, força de atrito do B. Então, olhando as forças, tem duas forças para a esquerda que somadas dão 50 mais 150. Isso aqui é o atrito dos dois corpos. Mas nós temos para a direita, então isso aqui para a esquerda, mas nós temos 220 newtons para a direita. Então 220 newtons é maior do que 200, do que a força de atrito. Então necessariamente esse sistema vai se movimentar para a direita. Tá? Então nós temos aqui situação de movimento. Tá? Situação de movimento. Se tem movimento, nós temos um atrito
cinético. Para isso, ao invés de usar coeficiente de atrito estático aqui nas expressões, a gente vai usar o coeficiente de atrito cinético para fazer as contas. Vamos deixar as forças normais aqui do lado. Força normal do A vale 100. Força normal do B vale 150. Não, 100 e 300. 150 já é o atrito. 300. Vamos calcular a força de atrito cinético. Então aqui essas forças de atrito agora a gente vai usar a força de atrito cinético. Por quê? Porque a gente já sabe que está em movimento. FAC, cinético os dois. Força de atrito cinético do A é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal do A. Coeficiente de atrito cinético 0,4 vezes 100 dá 40 newtons. Força de atrito cinético do B, coeficiente de atrito cinético vezes força normal do B, 0,4 vezes 300, que dá 120 newtons. Então, nesse nosso sistema aí, nós vamos ter no corpo A, uma força para a direita, 220 newtons, uma força para a esquerda, que é a força de atrito cinético do A, e ainda tem a força de contato entre o A e o B. Então aparece para cá FB sobre o A. E o corpo está andando para a direita. Lembre-se sempre que se o movimento é para a direita, o atrito é para a esquerda. Se o movimento é para a esquerda, o atrito é para a direita. Então aqui nós vamos fazer, segundo a lei de Newton, força na direção da aceleração menos as que estão em sentido contrário. Menos FBA, menos força de atrito cinético de A, igual massa do A vezes a aceleração. Massa do A é 10 kg, a força F é 220, então ficamos com 220, menos FBA, menos a força de atrito do A, que nós calculamos, menos 40, igual massa do A, 10A. 220 menos 40 dá 180. Então, 180 menos FBA igual 10A. Primeira equação. Vamos colocar aqui em cima. Força de atrito do A eu já usei, 40 newtons, então eu vou apagar ela daqui. Deixa só a da B. Vamos ficar, primeira equação, 180 menos FBA igual 10A. Primeira equação. Força de atrito no corpo B, temos que analisar as forças também. Então, no corpo B, o que vai aparecer? Uma força para a direita, que é a força do A sobre o B, e para a esquerda aparece só o FAC de B, só tem o atrito sobre o corpo B. E a massa de B. A aceleração também está para a direita. Então agora, FAB menos F de atrito cinético de B igual massa do B vezes a aceleração. Força de atrito cinético do B nós tínhamos calculados antes, 120 newton. Então FAB menos 120 igual massa do B, que é 30A. Segunda equação,
e daqui para frente se resolve como a gente estava acostumado a fazer. Tá? Então, antes de tudo, a gente precisa calcular as forças de atrito para depois resolver as forças em cada um dos corpos. Tá? Então, agora tem aqui FAB menos 120 igual 30A. Esse é o sistema que nós temos que resolver. Por adição, dá para cortar o FBA com o FAB. 180 menos 120 dá 60, igual 10 mais 30, 40A. A aceleração é 60 por 40. 60 por 40, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Para achar o FAB ou FBA, usamos, por exemplo, a equação aqui de baixo. Então, FAB vai ser igual, vou passar o 120 para o outro lado, 30 vezes a aceleração mais 120. Então, 30 vezes 1,5 mais 120. 30 vezes 1,5 é 45, mais 120, 165. Eu vou confirmar aqui com a calculadora. 30 vezes 1,5, 45 mais 120, 165 newtons. Resolvemos o problema. Então, quando falar em atrito, a ideia é que vocês, primeiro, encontrem a força normal, olha qual dos dois coeficientes de atrito vocês vão usar. Se o sistema está parado e ele está na situação de atrito máximo, usa o coeficiente de atrito estático. E se o corpo está em movimento, vocês vão usar o coeficiente de atrito cinético, tá? Que normalmente é menor do que o coeficiente de atrito estático. Tá certo? Vamos adiante. Tem um outro exercício, agora considerando o atrito, que é o exercício número 2 dessa lista aí. Tem agora a situação de uma roldana. Tem a situação de uma roldana. Tem um bloco apoiado sobre uma superfície com atrito. Vamos colocar ele mais longe um pouco aqui, senão em seguida ele bate na roldana. Assim, está aqui o corpo. Está preso por um fio a uma roldana. E aqui tem outro corpo suspenso. Aqui é o A e aqui é o B. Massa do A vale 5 kg, massa do B vale 3 kg. 3 kg. O bloco A da figura tem massa 5, o bloco B tem massa 3. Tendo em mente que o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície é igual a 0,2, então o coeficiente de atrito cinético vale 0,2, e que o respectivo coeficiente de atrito estático é igual a 0,3, então o coeficiente de atrito estático 0,3. Letra A, analise se o sistema está em movimento e depois, se ele estiver em movimento, determinar a aceleração e a intensidade da força de tração. Tá? Então aqui tem atrito, nós vamos precisar calcular a força de atrito estático máximo e qual é a força que faz movimentar o sistema. Então aqui, se a gente olhar para o sistema, a força que provocaria o movimento de A é o peso que está aqui. Tá? É o peso do B, que é massa do B vezes gravidade, já vamos calcular. Peso do B é 3 massa vezes 10, que é a aceleração da gravidade, 30 newtons. Então tem 30 newtons para cá, 30 newtons puxando aquele corpo nesse sentido. Tá? Para saber qual é o atrito no A,
qual dos dois que a gente vai usar, a gente vai calcular o máximo primeiro, tá? Força de atrito estático máximo. Força de atrito estático máximo em A. É o coeficiente de atrito estático vezes a força normal do A. Peso do A aponta para baixo, normal do A aponta para cima. Então, nessa situação, a força normal é igual ao peso. Tá? Então, força normal do A é igual ao peso do A, que é massa do A vezes gravidade. Massa do A, 5 kg, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, 50 newtons. Então, a força de atrito estático máximo do A vai ser coeficiente de atrito estático 0,3 vezes 50. Ponto 3 vezes 50 dá 15 newtons. Então teria 15 newtons para cá, sentido contrário ao do movimento, e tem 30 newtons puxando para o outro lado. Então dá para garantir com certeza que não é essa a força de atrito que o corpo está sofrendo, e sim é um atrito cinético. Tá? Então aqui vai aparecer uma força para cá, em direção contrária ao movimento, força de atrito cinético. Tá? FAC. O sistema vai andar com aceleração para cá e para cá. Então vamos calcular. Vai ser força de atrito cinético para o corpo A, coeficiente de atrito cinético vezes a força normal de A. Então, força de atrito cinético em A, 0,2 é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal de A, que é 50. Isso vai dar 10 newtons. Então, ao invés de 15 na resolução dos exercícios, do exercício, eu vou usar 10. Por quê? Porque já venceu a barreira do movimento. Tá? O corpo já está em movimento, ele não está parado. Tá? Então, eu vou usar o atrito cinético, que é menor do que o atrito estático. Tá? Então, esquecemos agora, momentaneamente, isso aqui, que servia para discutir se o corpo estava em movimento ou não. Vamos guardar aqui peso de B igual a 30 newtons. Peso do B igual a 30 newtons. E aí a gente consegue apagar aqui. Sim. Vamos identificar as outras forças. Tem para cá tração, para cá tração, para cá tração, para cima tração. Então, no corpo A, qual é a equação? Tração menos força de atrito cinético do A igual massa do A vezes a aceleração. Massa do A vezes a aceleração. Ou seja, T menos força de atrito do A, 10 newtons, igual massa de A, 5 vezes a aceleração. Primeira equação. Para o corpo B, nós vamos ter o peso de B na direção do A. Então, peso do B menos tração, que está apontando para cima. Não tem atrito, porque ele não está apoiado na superfície. Não tem força normal, porque ele não está apoiado na superfície. Igual massa do B vezes a aceleração. Peso do B é 30 newtons. Então, 30 menos T igual massa do B, 3A. Segunda equação. Dois corpos, duas equações. Então, resolvemos o sistema. T menos 10 igual 5A. 30 menos T
igual 3A. Então aqui dá para cortar o T, sobra 30 menos 10, 20, igual 8A, ou a aceleração 20 dividido por 8, que é 20 dividido por 8, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Temos a aceleração, dá para encontrar a tração. Então vou substituir na primeira equação, esta aqui, e vamos encontrar a tração. Então aqui, vou passar o 10 para o outro lado, 10 mais 5 vezes a aceleração, então a tração é 10 mais 5 vezes 2,5, 5 vezes 2,5 é 10, é 12,5. Então isso aqui vai dar 22,5 newtons. Então envolvemos o atrito e resolvemos, achamos a aceleração e a tração. 22,5. Certo, pessoal? Vamos ver como nós estamos no horário. 31 minutos. Não temos mais 20 minutos. Vamos resolver os próximos dois, daí a gente encerra essa primeira aula sobre o atrito. Tá? Aí depois vocês têm uma outra, daí aí envolvendo só os exercícios, só a resolução do exercício. Outro exercício que eu propus também envolve um sistema de corpos presos por fios. Um corpo de massa 10 kg, um outro corpo de massa 30 kg e um outro maior, aqui eu não vou deixar mais alto, vou deixar mais largo, um outro maior 60 kg. A, B e C, todos apoiados sobre uma superfície com atrito e uma força para cá, F de 500 newtons. 500 newtons. Três corpos ligados por fio são puxados por uma força de 500 newtons e deslizam sobre uma superfície com coeficiente de atrito. Faltou o atrito ali, tá, pessoal? Coeficiente de atrito cinético entre os corpos e a superfície igual a 0,3, conforme a figura. Então, coeficiente de atrito cinético igual a 0,3. Encontre a aceleração do sistema, a tração no fio que une o corpo A e o corpo B, e a tração no fio que une o corpo B e o corpo C. Bom, então nós vamos precisar das normais. Está apoiado na horizontal, normal é igual ao peso. Então aqui eu vou ter normal do A igual ao peso do A. Aqui vou ter normal do B igual ao peso do B. Normal de C igual ao peso do C. Vamos calcular então. Força normal do A é o peso do A, 10 a massa vezes a gravidade, 100 newtons. Força normal do B é igual ao peso do B, massa do B 30 vezes 10, 300 newtons. Força normal do C vai ser o peso do C, é 60 kg vezes 10, que é a aceleração da gravidade, 600 newtons. Com isso, e sabendo que nós estamos trabalhando com força de atrito cinético, vamos calcular os atritos. Força de atrito cinético do A, coeficiente de atrito cinético vezes a força normal do A, então 0,3 vezes 100, que dá 30 newtons. Força de atrito cinético do B, coeficiente de atrito vezes força normal do B,
0,3 vezes força normal do B vezes 300, igual 90 newtons. Força de atrito cinético do C, igual coeficiente de atrito cinético, força normal do C. 0,3 vezes 600, o que dá 0,3 vezes 600, 180 newtons. Então, como o movimento está lá para a direita, a aceleração está para cá, força de atrito do A está atuando para cá, força de atrito cinético do A vai estar atuando no A, no B vai estar atuando para cá, força de atrito cinético do B, no C vai estar atuando para cá, força de atrito cinético do C. Sendo que os valores nós temos aqui. Eu vou colocar os valores aqui embaixo. Atrito cinético do A é 30. Atrito cinético do B é 90. Atrito cinético do C é 180. Então, vamos apagar tudo aqui. E aqui vamos colocar 180. Valor que a gente já calculou. Valores que a gente já calculou. Então, no corpo A, vou ter para a direita uma tração, vou chamar de T1, para cá T1, aqui no outro fio para cá T2, para cá T2. Então, no corpo A, tem T1 na direção da aceleração, T1 menos força de atrito cinético do A, igual massa do A vezes a aceleração. Então, T1 menos 30, a gente já tinha calculado antes. Massa do A é 10 vezes a aceleração. Primeira equação. Corpo B. Corpo B tem T2 na direção do movimento, T2 na direção da aceleração. Então, T2. Em sentido contrário, tem T1 e tem a força de atrito do B. T2 menos T1 menos força de atrito cinético do B, igual massa do B vezes a aceleração. T2 eu não sei, T1 também não sei, mas a força de atrito do B eu já tinha calculado, 90. Igual massa do B, 30, vezes a aceleração. Segunda equação, são 3 corpos, então nós precisamos de mais uma. Corpo C. Então, no corpo C, tem F para a direita, menos T2, tá, para a esquerda, menos força de atrito cinético do C, igual massa do C vezes a aceleração. F eu sei que vale 500, então 500 menos T2 menos atrito do C, a gente calculou 180, igual massa de C, 60A. 3 equações que nós temos que resolver e encontrar a aceleração. Vamos puxar aqui para cima. T1 menos 30 igual 10A. T2 menos T1 menos 90 igual 30A. 500, vai fazer 500 menos 180 já. 500 menos 180 dá 320. Então aqui 320 menos T2 igual 60A. Está aqui o sistema que a gente tem que resolver. Dá para apagar essas equações. Se precisar, a gente pega já aqui do sistema. Resolvendo. Dá para cortar o T1 com o T1. Dá para cortar o T2 com o T2. Sobrou 320 menos 30 menos 90.
320 menos 30 dá 290, menos 90 dá 200. Igual 60 mais 30, 90, mais 10, 100. 100A. Então o A é 200 por 100. E é 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é a aceleração. Para achar a tração, pegamos as equações. Então, da primeira, eu tenho T1, vou passar o 30 para o outro lado, igual 30 mais 10A. Então, T1 igual 30 mais 10 vezes 2, o que vai dar 50 newtons. Pegando a de baixo, dá para achar o T2, ou pegando a do meio e usar o T1 que eu tinha antes. Vou passar o T2 para o lado direito, vou ficar com 320 menos 60A é igual T2. Vamos colocar o valor, 320 menos 60 vezes 20 é igual a T2, 60 vezes 2, né? 60 vezes 20. 60 vezes 2 vai dar 120, 320 menos 20, menos 120, dá 200. Então T2 igual 200 newtons. T2 vale 200, T1 vale 50. E a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Para finalizar, uma força que envolve uma normal que não é igual ao peso. Tá? Então, aqui todas as situações que a gente apresentou está apoiado na horizontal. Então, quando está apoiado na horizontal, a normal, força normal, é igual ao peso do corpo. Cada corpo tem massa diferente, a normal vai ser diferente para cada um deles. Como o atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal, então cada um vai ter um atrito. O A vai ter um atrito, o B vai ter um atrito, o C vai ter um atrito. Poderia ter nos exercícios, como vai ter na lista para a próxima aula, coeficientes de atrito diferentes, uma vez que as massas são diferentes. Então, por exemplo, para esse corpo aqui, o atrito é menor do que para esse corpo aqui que tem uma massa maior. Por quê? Porque vai estar mais em contato, mais apoiado no solo, no piso. Então, ele vai ter mais força de atrito do que aquele lá. Tá? Então, dá para calcular com coeficientes de atritos diferentes também esses atritos. Um para o A, um para o B e um para o C. Nesse exercício proposto para vocês, a normal não é igual ao peso. Tá? E isso é a grande diferença. E aí tem que lembrar lá a questão da decomposição de vetores. A situação é assim. Tem um corpo que está apoiado, está deslizando sobre uma superfície com atrito, então tem atrito aqui. Tem uma força inclinada de 100 newtons, fazendo um ângulo aqui de 30 graus em relação à horizontal. Tá? O coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície é 0,2. 0,2. A massa do corpo é 40 kg. Pede para achar a aceleração do sistema. Então, decompondo esse vetor, nós vamos ter aqui para cima uma componente 100 vezes seno de 30, a força vezes seno 30. E na direção do movimento, na direção horizontal, 100 vezes cosseno de 30. Por quê? Porque é um cateto adjacente, multiplica por um cosseno, um cateto oposto, o cateto que está na frente do ângulo, multiplica por um seno. Temos ainda para baixo, força-peso do corpo, lá para cima, força normal. E como tem atrito, a ideia é saber... não, já está dito que está em movimento. Então essa força aqui vai puxar o corpo para a direita e vai sofrer um atrito
nessa direção aqui, ou nesse sentido aqui. Tá? Então, olhando a vertical, nós temos para cima não tem movimento, força normal mais 100 vezes o seno de 30, que é essa componente aqui, menos o peso que está para baixo, é igual a zero. Por quê? Porque não tem movimento. Não há movimento. O peso a gente consegue calcular. 40 kg vezes 10 dá 400 newtons. O que mais que a gente consegue calcular? A normal a gente vai tirar daqui. Seno de 30 é 0,5. Então vai ficar força normal mais 0,5 vezes 100 é 50. Menos o peso é 400. Igual zero. Passa o 450 para o outro lado. Força normal é 400 menos 50, ou seja, 350 newtons. Então ela não é igual ao peso, tá, pessoal? Força normal não é igual ao peso. Por quê? Porque tem uma força inclinada. Dá para calcular o atrito. Força de atrito cinético. Coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então 0,2 é o coeficiente de atrito cinético vezes 350, o que dá 350 vezes 0,2, 70 newtons. Então nós temos essa força de atrito aqui que vale 70 e podemos calcular essa componente aqui. Cosseno de 30 é 0,866. Vai ficar 100 vezes 0,866, ou seja, 86,6 newtons. Tá? E o atrito lá é 70. Então tem 86,6 para a direita e tem 70 para a esquerda. Então na nossa equação, a equação de movimento agora, tá? A gente fica com 100 cosseno de 30 menos força de atrito cinético igual a massa do corpo vezes a aceleração. 100 vezes cosseno 30 eu já calculei aqui em cima, 86,6. Força de atrito cinético a gente calculou, deu 70, igual a massa do corpo, que é 40, vezes a aceleração, 86,6, dá 16,6. 16,6 igual 40 vezes a aceleração. Aceleração 16,6 por 40, que é igual a 16,6 dividido por 40, 0,415 metros por segundo ao quadrado. Espero que vocês tenham compreendido a questão do atrito. Tá quase fechando aí 50 minutos, um período, já está ótimo para essa aula. Se houverem dúvidas, vocês esperem lá para depois do recesso para perguntar. Afinal de contas, amanhã a gente tem uma avaliação no dia 18 agora. E eu vou gravar ainda mais um vídeo resolvendo os outros exercícios da lista que eu chamei de lista 9, Newton com atrito. Tá bem? Bom dia, tchau, tchau.